Olá, bem-vindos à nossa aula de Geografia. Nosso tema, conhecendo as regiões do Brasil, ou as regiões brasileiras, que se encontra em nosso livro didático Trilhas, módulo 4, capítulo 11, página 300 a 306. Nessa aula, iremos dar ênfase somente à região norte, que é a região da qual fazemos parte. Então, esse conteúdo ele se encontra no módulo 4, capítulo 11, página 300 a 306. Abra um livro na página 300 e 301. Então, a bandeira nacional é um dos símbolos que representa o nosso país. No entanto, o Brasil, com seu enorme território, reúne uma grande diversidade de características. Cada região brasileira possui suas particularidades sociais e culturais. Na letra A, vocês irão responder essas três questões no caderno de geografia. Letra A e letra B, eu irei responder aqui. Na letra C, ela é pessoal, tá bom? Então, letra A, as cores da bandeira nacional homenageiam diferentes características do nosso país. Você sabe qual é o significado de cada uma das cores da bandeira do Brasil? Então, a cor verde, ela representa a natureza. O amarelo remete ao ouro e às riquezas, enquanto o azul e as estrelas fazem referência ao céu na noite de 15 de novembro de 1889, que é a data da proclamação da República. Na bandeira brasileira também podemos encontrar 27 estrelas que representam os 26 estados e o Distrito Federal do país. Próxima, letra B. Diga uma característica da região onde você mora que considera muito importante. Então, como nós já abordamos também em aulas anteriores, uma das características é o clima, que é o equatorial, apresentando temperaturas elevadas e altos índices pluviométricos e de umidade. A vegetação é abundante, composta pela floresta amazônica, e a hidrografia é representada pelos grandes rios das bacias hidrográficas, a bacia hidrográfica amazônica e do Tocantins. E a letra C, o que você conhece sobre cada uma dessas regiões brasileiras? Você irá responder isso em seu caderno, uma resposta pessoal. Então, vamos lá começar. Região Norte, que é a região da qual nós fazemos parte, Está sendo representada aí pela essa cor vermelha no mapa. Então, a região norte ela abrange a maior parte do território brasileiro, certo? Ela possui uma área de aproximadamente 4 milhões de quilômetros quadrados. Então, a região norte é a maior do Brasil, ocupando cerca de 45% do nosso território. E ela é composta por 7 estados. Quais são esses estados? Vamos lá, Tem uma perguntinha aqui no livro, Quais são os estados que fazem parte da região norte do Brasil? São eles: Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, Pará e Tocantins. E cada estado ele possui sua capital. Aqui, se você for observar a legenda, esse que aparece um círculo, uma bolinha, eles são as capitais de cada estado. Então, vamos lá. Qual é a capital do Amazonas? Manaus. Qual é a capital do Amapá? Macapá. De Roraima, Boa Vista. Do Acre, Rio Branco. De Rondônia, Porto Velho. De Tocantins, Palmas. Do Amapá, Macapá, E do Pará, Belém. Então, são esses os estados e capitais que fazem parte aqui da nossa região. Sobre o clima e vegetação. A floresta amazônica estende-se por quase toda a região norte. Essa formação vegetal se mantém em grande parte por causa do clima equatorial, que é um clima quente e chuvoso que atua na região. Sobre isso, sobre esse aspecto marcante aqui, que predomina
aqui todo o nosso território da região norte, é que a floresta amazônica. Então, a floresta ela abriga grande diversidade de animais e vegetais. Algumas espécies existem apenas nessa floresta, eles existem apenas nessa floresta. Pesquisadores afirmam que na floresta amazônica há muitas espécies ainda não descobertas. Então, o destaque da região norte nesse aspecto é a floresta amazônica, certo? E a intensidade de chuvas na região permite uma grande biodiversidade, com vegetação densa e sempre verde. Então, a floresta amazônica é a maior floresta do mundo das regiões quentes, concentrando a maior biodiversidade terrestre do planeta. Então, essa riqueza natural, gente, ela gera especulações das grandes indústrias. O desmatamento na floresta, né, que a gente enfrenta nesse problema, é o desmatamento, que é um dos maiores do mundo, gerando grande preocupação entre os estudiosos. Isso porque o solo daqui da nossa região é frágil e pouco fértil. Como assim, professora? Por quê? Porque a grande biodiversidade da floresta ocorre devido ao material orgânico que é depositado no solo, como as folhas e restos de frutas, e a alta pluviosidade. Então, a menor alteração nesse bioma pode levar a um erro irreparável. A floresta amazônica é uma floresta tropical densa, formada por árvores de grande porte, e a vegetação é dividida em. Nós não entraremos a fundo, né, sobre as características desse tipo de vegetação. Por quê? Porque vocês irão ver isso profundamente no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Então, a vegetação é dividida em mata de várzea, mata de igapó, mata de terra firme. Sobre o relevo e hidrografia. A região norte conta com uma rica hidrografia, composta por rios extensos e volumosos, como Amazonas, Madeira, Purus, Rio Negro e Tapajós. O Rio Amazonas é o maior e principal rio da região. A maioria dos rios da Amazônia ocorre por relevo de planície. Por esse motivo, grande parte de suas águas é calma, que é uma das características, né, dos rios de planícies. Calma e quase não apresenta corredeira, são favoráveis à navegação e ao transporte de pessoas. Então, essa característica faz desses rios a principal via de transporte, né, de pessoas e mercadorias. Sobre a hidrografia, né? A hidrografia da região norte, ela abrange 2 bacias hidrográficas do Brasil. Vamos lá mostrar no mapa, né? Aqui, abrange 2 bacias hidrográficas do Brasil. Primeira, a bacia hidrográfica amazônica e a bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia. A principal corresponde a 45% do território brasileiro e banha os seguintes estados: o Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, e o estado do Mato Grosso, no centro-oeste. O rio dá nome à bacia, o rio Amazonas, né, que recebe o nome aí da principal bacia daqui da nossa região. O rio Amazonas é o maior da região e do mundo em volume de água, o que mostra sua grande importância para todos que estão ao seu redor. E esse rio nasce nas montanhas do Peru e deságua no Pará, atingindo o Oceano Atlântico. Então, a população também aproveita os rios como fonte de alimento e de renda, pois eles fornecem uma grande variedade de peixes, como pirarucu, pirarara, tucunaré, surubim, tambaqui, o pacu, como é conhecido aqui, né? Observe no mapa, né? Quais são esses principais rios aí, aqui da nossa região. Depois vamos para a próxima questão, 305, sobre a população. A região norte possui aproximadamente 18 milhões de habitantes, que a maior parte dessa população vive nas cidades, principalmente aqui na capital dos estados.
na capital do estado, né? Um aspecto marcante da população é cerca de 37% dos povos indígenas do Brasil vivem aqui na nossa região. Também é expressiva a quantidade de nordestinos entre os habitantes da região. A população da região norte, eu acredito, né? Em aulas anteriores, a gente percebeu que ela não cresceu de forma expressiva até os anos de 1970. Por quê? Por ser uma região muito grande e até essa década a comunicação era precária e havia pouco desenvolvimento econômico. Então, a partir de 1970, minérios foram descobertos, garimpos surgiram e o desmatamento foi sendo intensificado pela agropecuária. Esses fatores geraram uma migração em massa aqui para a nossa região, que atualmente é a segunda em termos de taxa de crescimento demográfico, sendo a primeira região, né, a região centro-oeste. Então, de acordo com os dados do IBGE de 2019, a região norte conta com pouco mais de 18 milhões de habitantes, porém sua população está mal distribuída. Ao longo do século XX, muitas pessoas do Nordeste foram para a região Norte em busca de trabalho e melhores condições de vida. Desse modo, tanto os costumes e tradições indígenas como aspectos da cultura nordestina exercem forte influência na cultura popular da região Norte. Então, percebemos, né, que vários fatores podem explicar essa distribuição irregular de pessoas. Mas vamos citar apenas dois. O primeiro é a vegetação. Grande parte da região é ocupada pela floresta amazônica, o que impede algumas áreas de serem ocupadas. O segundo fator é a presença da população ribeirinha, que vive na beira dos rios, daí o nome, né, ribeirinho. Por quê? Porque eles vivem ao longo de suas margens. Vamos lá ver o próximo. Aspectos da cultura. Aspectos culturais da região norte. A grande quantidade de imigrantes na região norte faz com que haja, né, nela uma grande diversidade cultural. As duas festas mais populares da região ocorrem em julho, no estado do Amazonas, na cidade de Parintins, e no segundo domingo de outubro, no Pará, que é o Círio de Nazaré. Em junho, temos o Festival de Parintins, né? Esse festival ele reúne o evento do Boi Bumbá e é marcado pela disputa artística do boi caprichoso na cor azul e do boi garantido na cor vermelha. São 3 dias de festas com várias apresentações das populações locais e muita diversão, né? No Pará, em outubro, temos o Círio de Nazaré, que é uma procissão religiosa católica na cidade de Belém, em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. Essa procissão reúne católicos do mundo todo, né? Sendo um dos eventos mais importantes para o catolicismo brasileiro. Então vamos lá ver os povos que habitam aqui. Os povos ribeirinhos, quem são eles? Os ribeirinhos são povos tradicionais da Amazônia que residem nas proximidades dos rios. Eles constroem suas casas, as chamadas palafitas, sobre estacas de madeira às margens dos rios. Desse modo, nos períodos de cheia, as palafitas dificilmente são inundadas, pois ficam acima do nível das águas. Os ribeirinhos praticam a agricultura de subsistência, que é uma prática que tem como objetivo produzir alimento para o próprio sustento. Os ribeirinhos também praticam, né, a pesca e o extrativismo, explorando os recursos de maneira sustentável, sem destruir ou prejudicar a floresta. Em geral, esses grupos enfrentam as dificuldades de viver longe da cidade, ou em povoados isolados e com difícil acesso a serviços de saúde e educação, né? Quando não tem isso, eles são obrigados a vir aqui para a capital para se tratar, né, de alguma doença, quando há necessidade. Por quê? Pelo difícil acesso, né? Atividades econômicas. Vamos lá. O extrativismo vegetal, mineral e animal é intensamente praticado na região norte. Entre os principais recursos naturais explorados estão o látex da seringueira, a castanha do Pará,
o minério de ferro, o ouro e o manganês, além de peixes de várias espécies. A agropecuária também está entre as principais atividades econômicas desenvolvidas na região. Nos últimos anos, ela aumentou significativamente, ocupando cada vez mais espaço na economia regional. A atividade industrial da região destaca-se no estado do Amazonas, na chamada Zona Franca de Manaus, criada para impulsionar o desenvolvimento econômico da região. A Zona Franca reúne uma grande quantidade de empresas especializadas na fabricação de eletrodomésticos e equipamentos de comunicação. Então, para incentivar a economia e o povoamento da região, na década de 1960, eles foram criados alguns órgãos governamentais responsáveis pelo estímulo econômico do norte do Brasil. Dentre eles, a SUDAM, que é a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, e a SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus. Então, essa última, ela corresponde a um grande polo industrial idealizado em 1967 e localizado aqui na capital amazonense, Manaus, né, que abriga grandes multinacionais, propiciando um enorme desenvolvimento industrial e geração de empregos aqui para a nossa região. Então, esse polo ele concentra 3 tipos de atividades: comercial, agropecuária e industrial, que é a mais forte de todas. De acordo com a SUFRAMA, existe mais de 600 indústrias no polo e uma geração de mais de 500 mil empregos, diretos e indiretos. As áreas de produção industrial que se destacam são os eletroeletrônicos, que é a fabricação de celulares e TVs, né? Duas rodas, são as motocicletas, e química, que é a produção de matéria-prima para refrigerantes. Então, além disso, coexiste com esse desenvolvimento industrial as atividades econômicas naturais, como citado, né, a agricultura, a pecuária e o extrativismo vegetal e mineral. Outra fonte, gente, que não aparece no nosso livro, né? Outra fonte de renda aqui na nossa região é o turismo, uma vez que o estado ele abriga uma das restritas áreas ainda preservadas no mundo. Segundo a FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, o ecoturismo é o segmento que mais cresce no estado, cerca de 6% ao ano. Na página 306, a floresta ameaçada. A prática de algumas atividades econômicas tem causado a destruição de vastas áreas da floresta na região norte. A retirada ilegal da madeira e o desmatamento causado pela expansão da agropecuária e da mineração vem provocando sérios danos ambientais à floresta e aos rios, como a perda de diversas espécies animais e vegetais. Então, a agricultura e a pecuária são grandes obras de infraestrutura, né? A exploração de madeira, a grilagem de terras, outra coisa, o garimpo e a expansão dos assentamentos humanos são atividades com maior impacto sobre a floresta, especialmente quando são feitas de forma ilegal ou sem obedecer a um zoneamento ecológico econômico. Então, gente, nós encerramos nossa aula por aqui. Obrigada por ter acompanhado e eu aguardo vocês para uma próxima aula.